Hoje, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre esse escândalo do Banco Master aí, à luz da astrologia, tá? É um escândalo de grandes proporções, com suspeita de envolvimento de políticos esses de todo o espectro ideológico, né? E até mesmo de membros do judiciário, tá? Vem comigo. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam aí em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Neste vídeo aqui, gente, a gente vai avaliar um pouco sobre esse escândalo do Banco Master à luz do mapa natal do Brasil, tá? Eu fiz uma pesquisa relativa a quais trânsitos, progressões e posicionamentos astrológicos no mapa de um país são os mais propícios a acontecer quando há um escândalo financeiro de grandes proporções, tá? Principalmente envolvendo bancos, políticos, juízes, né? E vamos ver se eles estão ativos ou não neste momento de mais um escândalo político-financeiro nesse país infeliz, tá? Eu digo escândalo político-financeiro, mas também judicial, tá bom? Porque todo o espectro político, da esquerda à direita, passando pelo centro e também pelo judiciário, está todo mundo envolvido nisso aí. Tá? Então não adianta a esquerda vir jogar merda na direita, nem vice-versa, né? Porque está todo mundo mergulhado nessa fossa até a linha do beiço. Tá? Aqui o envolvimento é geral, tá? De uma ponta a outra, pegando praticamente todo o estamento burocrático que está no poder desde 1988. Tá? Tanto é assim que já soltaram o sujeito, já decretaram sigilo em tudo. Inclusive, eu não duvido que esse golpezinho que deram aí na Constituição a respeito da blindagem dos ministros, né, tem muito mais a ver com esse escândalo do Banco Master do que as eleições do ano que vem, como andaram falando. Tá? Eu acho que o envolvimento está tão grande, que eles já estavam querendo se blindar ali para não algum ministro desses não cair. Tá? Tem muita gente ligada nisso daí. O Daniel Borcaro praticamente tinha ligações e estendeu os tentáculos dele pela República inteira. Tá? Ó, aqui chegou nos manda-chuvas do estamento burocrático atual. É porque o Brasil ele é sempre governado por estamentos burocráticos. Né? Sempre. Desde Portugal foi definido como Estado lá atrás. Tá? E tem algum grupo do estamento burocrático que manda, sejam os militares uma hora mandando, os fazendeiros outra hora mandando, os políticos outra hora mandando. Hoje quem manda a gente sabe que é. Tá? Chegou aqui na turma que hoje manda no estamento burocrático. Tá? E eles já deram um jeitinho de blindar tudo. Ok? Tá aí, ó. Tem esse caso que estourou hoje, né? Agora, hoje, dia 9, falando sobre 120 milhões de contrato com o escritório de uma mulher do ministro aí, né? E esse texto eu achei muito interessante, que é do Cláudio Dantas, que é um jornalista, né? Sobre o conselhão do Banco Master, né? Por exemplo, ele fala aqui, ó, Ricardo Lewandowski deixou o Supremo em agosto de 2023 e logo ganhou um assento no chamado Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master. Lá ficou até abril de 2024, quando assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, responsável pela Polícia Federal, que ontem prendeu Daniel Borcaro quando ele tentava deixar o país. Durante esse tempo, foi auxiliado pelo próprio filho, Henrique Lewandowski, e depois esse filho foi substituído por Viviane Bart, mulher daquele cara. Né? Não é bom ficar falando, senão a Polícia Federal bate na minha porta aí. Né? Quem assumiu o lugar de Lewandowski pai foi Henrique Meirelles, ex-presidente do BC de Lula e ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, que agora se sabe também foi contratado por Borcaro como consultor. O comitê era formado ainda por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula, e Gustavo Loyola, ex-presidente do BC de Itamar Franco e Fernando Henrique. Tá? Então, para você ver, todo o estamento burocrático estava envolvido nisso daí. Da esquerda à direita, passando pelo judiciário, passando por quem teve no poder e hoje não está mais. Tá? É difícil compreender como um esquema de fraude desse tamanho tenha passado nas barbas de tantos notáveis,
mais difícil é entender como todos permaneceram nesse colegiado, recebendo o goro dos jetons, mesmo após as denúncias da imprensa sobre inconsistências no balanço da instituição. Ninguém se interessou em questionar para que servia esse comitê estratégico afinal. Suas reuniões eram registradas em ata. A PF não vai investigar essa turma? Eu não preciso nem dizer quais são as respostas, né? Esse contrato de 120 milhões com 129 milhões, né, com o escritório da mulher de um ministro aí do STF, é altamente questionável, tá? Pois além do possível conflito de interesses, né, você tem um valor muito desproporcional ao que o mercado pratica, né? Não é à toa que correram com aquela liminar da blindagem, né? Eles sabem o potencial explosivo disso daí, tá? O estamento burocrático de 1988 não está para brincadeiras, ok? Eles tomaram um susto com as manifestações da década passada, tomaram um susto com o impeachment da Dilma, tomaram um susto com o governo Bolsonaro, tá? Por pouco, os seus principais hierarcas não foram totalmente engolfados no escândalo da Lava Jato, tanto que acabaram com a operação na maior cara de pau, botaram pano quente em tudo, já soltaram todo mundo, só que agora eles não estão mais dispostos a correr aquele risco, tá? Portanto, aquela conversinha mole de democracia que a gente vem engolindo desde 1988, né? Desde 1985, para ser mais exato, cai por terra, bastando que o estamento burocrático que vem colonizando o Estado brasileiro desde então se sinta ameaçado, né? Você pode ser um traficante, você pode ser um banqueiro picareta que desvia milhões, desde que você não ameace o estamento burocrático de 1988. Caso contrário, você pode pegar até 15 anos de cadeia por causa de uma pichação com batom, né? Por isso, certas decisões têm sido tomadas de uma forma cada vez mais autoritária, muito semelhante ao pós-64. Tá? Eu sou um estudioso de 64, eu sou um estudioso da época do regime militar, do que levou ao 64, inclusive. Se eu colocar a quantidade de livros aqui, que eu já li sobre o assunto, que eu já pesquisei sobre o assunto, essa mesa aqui entorta, sem brincadeira nenhuma. Vai ser uma montanha assim, fora o que eu já li online também. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a ditadura militar não começou em 64. O que começou em 64 foi um arroxo gradual nas liberdades políticas, um arroxo gradual nas liberdades eleitorais, nas liberdades de imprensa, até que a hora que veio o AI-5 no final de 68. Né? Aí sim o regime fechou e a gente caiu numa ditadura. Aí a imprensa que apoiou os militares em 64 viram que é bom para tosse. As pessoas que começaram a sair às ruas em 68 para protestar viram que é bom para tosse. Alguns políticos que apoiaram 64 com, às vezes, interesses inconfessáveis, né, interesses eleitorais inconfessáveis ali, eles viram que é bom para tosse, né, porque acabaram caçados e até presos. Tá? O Carlos Lacerda mesmo, né, ele foi um dos mais atuantes quando do golpe de 64, tem toda uma história sobre a forma como ele e os adeptos dele se barricaram no Palácio da Guanabara para evitar que os fuzileiros navais, que eram comandados por um almirante de esquerda, o tal de Almirante Aragão, invadissem aquilo lá. Né? Tem toda uma história sobre isso daí, tem até áudio sobre isso daí. Palácio Guanabara, saiam daqui, ninguém quer matar ninguém, mas ninguém se deixará aqui matar impunemente. Viva a liberdade, viva o Brasil, viva a honra do Brasil, viva a dignidade do Brasil. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver, canalha, bandido, traidor, a sua hora chegou. Voz enquanto é tempo, garante a impunidade, bandido, matador e mandante inocentes soldados para matar outros soldados, para esconder sua desonradez, canalha. Só que depois, quando ele percebeu que os militares estavam com treta e não iriam mais voltar para os quartéis, frustrando todo aquele sonho que ele tinha de ser presidente da República, ele voltou o canhão verbal dele poderoso, né, porque ele era conhecido por ter um canhão verbal poderoso, derrubava o presidente com aquele canhão verbal, ele voltou isso contra o regime militar. E aí, quando veio o AI-5, não deu outra, né? Ele foi capturado, foi levado para um regimento de cavalaria e prenderam ele dentro de um estábulo. Tá? Ele e outros, inclusive aquele ator, o Mário Lago, já falecido, ele era militante socialista e estava preso lá junto com eles. Tá? Isso em pleno calor de dezembro no Rio de Janeiro. Okay? A gente não está nisso ainda, né? Mas eu sinto sinais preocupantes de algo assim a caminho.
Basta ver o golpezinho na Constituição que foi dado com essa liminar da blindagem do STF. Né? Isso aí não é por causa das eleições. Tá? Falar, não, porque eles estão com medo das eleições de 2026. Não. Eles sabem do potencial explosivo que esse caso do Master tem e que tende a pegar neles. Tá? E eles não estão querendo outra Lava Jato. Okay? Eles não estão querendo que apareça outra Lava Jato para ir no calcanhar deles. Então eles já estão começando a querer limpar o terreno agora. Ou seja, cada dia é mais uma voltinha no arroxo. Né? E confirma aquilo que se fala sobre a história, que a história ela não se repete, a história ela rima. E como eu estou sempre citando isso, tá? Eu ainda vou fazer aqui um vídeo só para falar sobre o conceito de estamento burocrático, o conceito de patrimonialismo, de como isso funciona dentro do Estado brasileiro, à luz da obra do Raimundo Fauro, né? Aquela obra magna dele chamada Os Donos do Poder. O Raimundo Fauro destrinchou como o Estado brasileiro funciona, como ele é colonizado por grupos de interesse que fazem esse Estado girar a favor dele, e as origens disso tudo, né, que distam lá da formação de Portugal como Estado. Isso vem do século XII, quando Portugal foi formado como Estado, lá com Afonso Henriques, etc. Para você ver o quanto isso é velho. Tá? Agora, numa visão pessoal, tá, esse lance do Banco Master, pessoalmente, soa realmente muito esquisito. Okay? Eu estou dizendo isso à luz dos meus 30 anos trabalhando em bancos. Tá? Eu já falei isso aqui várias vezes. Né? E nesses mais de 30 anos, 16 deles eu trabalhei com sistemas de empréstimos bancários. Né? E nesses sistemas eu desenvolvi módulos que forneciam informações regulatórias desses empréstimos para o Banco Central. Na verdade, fornecia para um sistema que consolidava informações de vários sistemas, não só de empréstimos, e as repassava para o Banco Central. E dessas informações, além das informações que iam, né, para o Banco Central, também era calculada a PDD do banco, né, ou seja, a provisão para devedores duvidosos, de acordo com a saúde dos ativos do banco. Tá? O que são esses ativos? São os empréstimos, financiamentos e demais investimentos que o banco concede ou então ele faz. Tá? Se o banco te empresta um dinheiro, ele encara aquilo como um investimento que ele faz, é um ativo que vai render juros para ele, entendeu? Vai render mais dinheiro para ele. Okay? Um empréstimo que ele faz para você, para ele é um ativo, é um investimento. Tá? E se os clientes começam a deixar de pagar, né, o rating dos empréstimos começam a cair, né, já começa a acender uma luzinha amarela. Tá? Se essa inadimplência se tornar muito frequente, se tornar meio uma inadimplência em massa, já acende uma luzinha vermelha, né, dizendo, olha, o banco andou emprestando dinheiro para quem não deve. Né, as pessoas não estão pagando, o índice de inadimplência está subindo. Tá? E numa dessas, a autoridade regulatória, vulgo Bacen, Banco Central, pode até decidir fechar o banco. Né? E pior, às vezes tem banco que faz falcatrua, tem banco que manipula os dados desses ratings. Tá? Para quê? Para dar uma saúde financeira naqueles ativos que ele não tem. Tá? O Banco Nacional, se eu não me engano, fez isso, aquele banco do Silvio Santos lá, que era dominado lá pela família dele, pela família da mulher dele lá, Pan-Americano, também acho que fez a mesma coisa, e se eu não me engano o Master estava fazendo isso também. Então se torna estranho para mim, porque eu sei o quanto o Banco Central é rigoroso com isso aí. Tá? Eu passei muitas noites sem dormir, muitos finais de semana trabalhando para adaptar o sistema, para fornecer aquilo que o Banco Central queria. Tá? Foi uma época difícil da minha vida, tá? Era uma carga de trabalho e uma tensão assim medonhas, tá? Mas agora eu vejo o quanto o Master aprontou, pegando dinheiro do mercado, investir em ativos podres. Eu fico imaginando como foi a fiscalização disso aí, se teve fiscalização. Né? Eu pergunto isso porque deixaram esse puto do Vorcaro fazer o que ele queria. Né? E fora também, dizem as más línguas, que através de um fundo de investimento ele comprou uma academia só para as amantes dele se exercitarem. Tá? Ele e o cunhado dele que se diz pastor. Né? Se você que me assiste tem esposa ou namorada que frequenta essa academia, abra o olho, né, que o Vorcaro pode ter feito aí um investimento à sua revelia. Tá? Mas tudo fica mais claro quando vemos o envolvimento da política, não é verdade? Ou seja, deve ter havido muita pressão política para que se fizessem olhos míopes e ouvidos loucos, dadas as ligações políticas que esse sujeito tinha, e lógico, tudo envolvendo dinheiro, viagens e favores. Tá? É aquilo que eu gosto sempre de dizer, né? Quanto menos dinheiro na mão de político, melhor. Dinheiro na mão de político é mais do que vendaval, é calamidade em alto grau.
político tinha que ficar com aquele dinheiro bem limitado, contadinho, e qualquer centavo fora do script já devia fazer com que eles fossem parar numa delegacia para tomarem uma prensa e se explicarem. Tá? E isso desde o vereador mais bunda suja até o presidente da República. Tinha que fazer isso com eles. Tá? E está aí os Correios, que não nos deixa mentir, não é verdade? Estava para ser privatizado, aliás, já devia ter sido privatizado, mas resolveram manter aquilo lá e a gente está vendo o que está acontecendo. Né? Está praticamente falido. Estão querendo mandar 15 mil embora, cortando benefícios, apesar de outro dia estarem patrocinando o show de artista rico, né? Que é muito afeito e muito togetherzão com esse governo que está aí. Né? E agora, inclusive, estavam querendo inventar uma taxa para a sociedade pagar para poder recuperar os Correios. Ou seja, a sociedade, mais uma vez, pagando através de tributos a incúria do Estado brasileiro da sua classe política. Né? E também pagando a escolha eleitoral de alguns. Né? Ó. Mas vamos lá, vamos analisar quais os aspectos e posicionamentos que costumam ser comuns e estarem ativados quando num país estoura escândalos como esse. Tá? Lembrando que eu não uso o mapa do Brasil de 7 de setembro às 16h08, eu uso das 16h58, que para mim é o mapa que mais faz sentido. Tá? Me acompanhe. Observem que a partir de 2020, Netuno em trânsito começou a querer aspectar esse Plutão que está aqui na casa 2, está bem aqui no eixo, no começo da casa 2, cúspide da casa 2, né, no eixo 28, tá, que é um eixo financeiro. Esse eixo fala de dinheiro, fala de impostos, fala de tributo, fala de riqueza nacional, fala de sistema bancário, né, é um eixo bem material, é um eixo bem financeiro esse eixo aqui. Tá? E Netuno se aproximando, né, provavelmente por essa época já começou a ter aqui algum esquema financeiro e político também, porque lembrando que esse Plutão está aqui, ó, aspectando essa dupla na casa 11, que é uma casa política, e a gente vai conversar um pouco mais sobre esse aspecto aqui do Brasil, que é um aspecto que já é um aspecto que tende a esse tipo de coisa, que está falando de política com dinheiro, uma tensão entre política e dinheiro, tá? E então, por essa época, aí já deve ter começado algum esquema financeiro e político fraudulento e nebuloso. Quando a gente fala de fraude, coisa nebulosa, coisa escondida, coisa por debaixo do tapete, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Netuno. E Netuno estava vindo aqui, se aproximando desse Plutão. Tá? Lembrando que em 2020 estávamos em plena pandemia, né? Estávamos todos em quarentena, com o foco voltado para o Covid. Provavelmente a pressão financeira e regulatória deve ter dado uma afrouxada, né? Além de estávamos num ambiente econômico de liquidez distorcida. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Havia muito dinheiro sendo injetado no mercado pelos governos para tentar manter a economia girando. Né? Todos os governos fizeram isso, não foi só o do Brasil. E a inflação mundial que tivemos foi em grande parte devido a isso, né? Porque o dinheiro ele é uma mercadoria como outra qualquer. Se tem muito dinheiro no mercado, o dinheiro perde o valor, e aí você pensa que os preços aumentaram. Não é o teu dinheiro que perdeu o valor. Tá? De 2020 em diante, o esquema deve ter ganhado força. Tá? Mas lá por volta de 2024, quem começou a chegar perto foi Saturno. Né? Ou seja, grande chance de alguma coisa aqui começar a ser revelada e ser cobrada. Né? Veja que a aproximação de Saturno a Netuno e Plutão começou a ficar mais forte, inclusive no começo de 2025. No final de 2024, começo de 2025, começou a haver desconfianças em cima desse Banco Master. Muita coisa começou a vir à tona. Tá? Tem até uma reportagem da revista Piauí a respeito disso daí, sobre as peripécias desse tal de Vorcaro aí. Mas a situação que a gente tem agora é essa, né? A gente tem uma situação bem de Saturno com Netuno. Né? Saturno tentando mostrar, tentando cobrar, tentando trazer a consciência, trazer à tona, materializar o negócio. E Netuno tentando blindar, esconder, jogar para debaixo do tapete, deixar tudo nebuloso, tudo blindado, tudo escondido. Né? Dá aquela coisa Saturno-Netuno que a gente está vendo aqui. Tá? Saturno querendo uma coisa, Netuno querendo outra. Eles são bem antípodas nisso daí. Tá? E conforme o ano foi entrando, a gente entra aqui em 2025. Ó,
Saturno deu até uma afastadinha, mas depois, conforme o ano foi indo, ó, ele foi chegando. Ele foi chegando e aí começou a ver aquele tipo de monte de coisa de falarem do Banco Master mais esse ano aqui. De tentarem trazer e mostrar aquilo que o Banco Master estava fazendo. Tá? Fora também aquilo que a gente já conversou, essa quadratura aqui de Plutão em cima de Marte. Aqui. Marte regente dessa casa 2 do Brasil aqui. Para vocês verem que estava tudo meio que caminhando para aquilo que a gente está vendo agora. Tá? E aí já vamos entrar aqui nos possíveis aspectos e gatilhos que podem ter levado ao aparecimento dessa sujeirada toda. Lembrando que o Brasil é um país que tem na sua carta natal, já tem na sua carta natal, como eu disse antes, toda uma tendência a escândalos numa mescla de dinheiro, economia e política. Tá? Por conta dessa quadratura que está aqui de Plutão na 12 versus Urano e Netuno na 11. Tá? Porque Plutão na 2 fala de poder econômico oculto, corrupção entranhada, recursos subterrâneos, dinheiro que passa por baixo do pano, estruturas financeiras profundas, difíceis de fiscalizar, quadrilhas financeiras, crime organizado no sistema financeiro. Pode também falar sobre isso. E lógico, né, Plutão é o rei das profundezas, é o rei das riquezas ocultas. Então fala das riquezas subterrâneas. Né? Então fala de minerais, né, que o Brasil é rico disso, fala das riquezas que você tira do fundo da Terra. Tá? Não é só coisa ruim. Né? E o que Urano e Netuno na casa 11 podem representar? Tá? Urano na 11 pode representar inovação política, ruptura de alianças, ideias radicais, vazamentos, escândalos súbitos, né? Atores imprevisíveis, tecnologia política, por exemplo, o caso das urnas eletrônicas, né? Que o Brasil ele meio que o cara está na vanguarda disso daí, né? Desse caso aí da tecnologia política, né? O Brasil na vanguarda das urnas eletrônicas, tá? E Netuno na 11 é com chavos nebulosos, idealismo coletivo misturado com ilusão, né? Acordos ocultos, caixa 2, promessas vazias, culto à imagem, tem isso também, tá? Aquela coisa de salvadores da pátria, gente carismática, gente messiânica nisso daí, ok? Tudo isso em quadratura com esse Plutão na parte das finanças, né? Ali na parte do tesouro, na parte da economia, e eu não preciso falar mais nada do que pode dar, não é verdade? Mas se a gente se utiliza do mapa das 1658, a gente vai ver um reforço disso daí. Tá? Pois o regente da 2, que é Marte, está em oposição ao regente da 11, que é Saturno. Tá? Essa oposição aqui, ó. Ai, errei. Essa oposição aqui. Tá? Ou seja, temos uma espécie de uma quase repetição disso daqui. Aqui, ó. Essa quadratura envolvendo Plutão e a casa 11, né, com esses dois aqui da casa 11, é reforçada por essa oposição que está aqui entre o regente da casa 11 e o regente da casa 2. Tá? Temos uma espécie de conflito direto entre o poder político e o poder financeiro. Tá? Eles podem muitas vezes se alternarem, né? Ou muitas vezes entrar em conflito direto, mas como a gente está falando de uma oposição, tá? Eles podem muito bem, eu acho que isso aqui é mais verdadeiro no caso do Brasil, eles acabam se entendendo e coexistindo. Né? O poder político e o poder financeiro no Brasil, por mais que muitas vezes entrem em conflito, eles acabam coexistindo de alguma maneira e acabam se alternando aí. Tá? Eles acabam se entendendo. E a oposição é bem isso, é bem aquela coisa de você se entender, diferente de uma quadratura. Né? Mas a oposição sempre tem essa coisa do poder, né? Do poder não, da coexistência. Né? E nós temos um poder político, tá? Que é bem aquele poder político provinciano, paroquial, tá? De vistas curtas, aquela coisa do caciquismo. Por quê? Porque está numa casa 3. Não é algo que tem uma visão ampla, uma visão de futuro, né? Uma visão cosmopolita, não. É uma visão pequena, uma visão de casa 3, bairrista, né? Caciquista, tá? Ao mesmo tempo tradicionalista, conservadora, emperrada, porque é Saturno, né?
E aí, e muitas vezes se choca, mas acaba no final se entendendo com um sistema financeiro e uma economia que é dinâmica, cosmopolita, ampla, internacionalista. Então, por mais que esses planetas aqui possam ser idealistas e progressistas ao mesmo tempo, eles sempre estarão dentro dos limites desse Saturno aqui, porque Saturno é o dispositor desses dois. Tá? Esse Saturno aqui é a cara do estamento burocrático que domina esse país. Okay? Muda tudo para sempre ficar do mesmo jeito. Tá? E isso é algo recorrente na história do Brasil, né? Aquela tensão existente entre protecionismo versus economia liberal, corporativismo versus reformas econômicas, estamento burocrático versus uma economia moderna e dinâmica. Né? Mas, independente disso, vamos ver também quais as situações que podem trazer escândalos financeiros para o país ou revelar escândalos financeiros no país. E ver se estamos passando por isso agora, tá? Me acompanhem. Então, nós temos uma das características, né, que são aflições a Júpiter, né? Riqueza, judiciário, instituições. Né? Júpiter também é um significador de riqueza nacional, credibilidade institucional, legislação, juízes, ética pública. Tá? Ele rege a Casa 10 do Brasil, né? No mapa das 1658, que fala de governo. Tá? O governo instituído, né? Aquele Sagitário lá, aquela casa, o meio do céu em Sagitário. Tá? E quais são os aspectos que podem indicar algum tipo de escândalo financeiro? Né? Aspectos a Júpiter. Tá? São aspectos correlatos que vêm, quadratura, oposição, conjunção, que vêm desses planetas aqui, que são os quatro mau elementos do zodíaco, né? Saturno, Urano, Plutão e Netuno. Tá? E hoje nós estamos passando sim por um deles, que é Urano. Tá? Urano está quase em conjunção com o Júpiter natal do Brasil. Okay? É uma conjunção que ainda não está exata, né? Pois Júpiter está retrogradando, só que por volta de julho de 2006, essa conjunção tende a se tornar exata, ó, e afetando diretamente o regente da Casa 10 do Brasil, que é o governo do país, como eu já disse. E também a Lua, que é o povo, e a quarta casa, que é o território nacional. Tá? Então, haverá grande possibilidade de haver instabilidades populares, inconstitucionais, jurídicas e até mesmo territoriais, a partir do ano que vem. Tá? E não necessariamente apenas em julho. Okay? Porque essa conjunção ficará exata, essa conjunção e esse ativador com Marte aqui vai ficar exato no dia 3 de julho. Né? Já que quando Marte passa aqui, isso aqui marca uma grande conjunção, né? Que pode ser ativada tanto aqui como em qualquer momento, sempre que Marte fizer algum tipo de quadratura ou algum aspecto tenso a esse ponto que ficou marcado, né? Ou então houver uma alunação, houver uma progressão em cima, um eclipse, né? E o Marte também fazendo os aspectos tensos. Tá? A gente ainda vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Sobre esse dia 3 de julho de 2026, que vai ter essa ativação desse Urano por Marte em cima do Júpiter natal e da Lua natal do Brasil. Tá? Só que no dia 10 de outubro nós tivemos também um ativador. Tá? Um pouquinho antes do Vorcaro ser preso, nós tivemos um ativador. Marte ativou esse Urano aí. Tá? Marte significa o quê? Conflitos, operações policiais, investigações agressivas, quedas de ministro. Então, quando Marte toca, né, em um ponto fragilizado por Plutão, Urano e Netuno, nós temos alguma coisa do tipo explosão. Né? E nós também tivemos um ativador, que foi o Mercúrio retrógrado. Pouco se fala de Mercúrio retrógrado como ativador. Mas quando ele toca um ponto também já fragilizado pelos planetas lentos, ele pode significar revisões, auditoria, escândalos de dados, descoberta de fraude antiga, aparecimento de inconsistências contábeis. Tá? E no dia 10 de novembro, ó, eles passaram aqui no meio do céu do Brasil, se opondo a essa conjunção natal e se opondo também a esse Urano que está aqui, brincando aqui embaixo. Tá? Esse Urano ainda vai trazer muita instabilidade. Ok? Então aqui foi vamos dizer assim, um dos detonadores, tá? Eu estou imaginando, dessa situação da prisão e da quebra, da prisão do Vorcar e a queda do Banco Master. Tá?
Outra situação, trânsitos transpessoais pela casa 2, ou aspectos tensos aos seus regentes, ou a planetas lá localizados, né? Recursos do país, Tesouro Nacional, arrecadação, moeda, patrimônio. Tá? Indicadores do escândalo, trânsitos de Plutão, Urano, Netuno, afligindo o regente da 2 ou planeta nela localizados. Eclipse atingindo a casa da cúspide da 2 ou o regente ou planeta nela localizados. E o que nós tivemos? Nós tivemos tudo isso daqui. Vamos verificar? Nós tivemos isso aqui que já conversamos, né? Que Netuno transitando em cima desse Plutão com Saturno se aproximando, Saturno revelando o que está acontecendo, Plutão tentando esconder o que já tinha aprontado, e Plutão em cima de Marte aqui. O que Plutão está fazendo em cima de Marte aqui? Plutão também traz para fora coisas expostas, né? E também fala também de ações policiais, às vezes até um tanto violentas, tá? Quando Plutão está em cima desse Marte. Mas Marte como significador da casa 2, trazendo para fora podridões de corrupção financeira e etc. Tá? E tivemos um eclipse no dia 21 de setembro, bem em cima da cúspide da casa 2, da casa 8, fazendo oposição à cúspide da casa 2, onde está Plutão. Né? Quando um eclipse cai na casa 2 ou na 8, no regente da 2 ou da 8, ou em planetas nelas, o escândalo frequentemente estoura de 1 a 6 meses. Tá? E aí durou o quê? Menos de 2 meses para estourar o escândalo. Okay? Foi lá no dia 21 de setembro a 29 de Virgem, quase bem ali encostado na cúspide da casa 2, da casa 8, fazendo oposição exata a esse Plutão aqui. Ok? Outro detonadorzinho, quem foi? Uma Lua progredida fazendo quadratura com Vênus. Lembrando que Vênus também fala de dinheiro. Vênus é o regente natural da casa 2. Né? Fala de dinheiro, fala de patrimônio, né? Fala dessa coisa toda. E nesse mapa, quem rege a casa 2, a casa 8, é justamente Vênus. A casa 8 corta em Libra. Então, o que a gente tem aqui? Tivemos uma alunação, uma Lua progredida fazendo quadratura com essa Vênus natal aqui do Brasil. Tá? E aí, né, a Lua, como ela é significadora do povo, nós tivemos a população exposta a uma crise de recursos compartilhados, que é a casa 8. Tá? Então, contrato, investimento, aposentadorias, também tem o escândalo do INSS que a gente não pode esquecer, que é um dos escândalos, na minha opinião, que faz parte disso tudo. Favores, vantagens, lobby, pagamentos por fora, dinheiro vindo de relações pessoais ou políticas, valores ocultos, paraísos fiscais, manipulação de imagem para esconder crise, e por aí vai. Né? E é isso, gente, mais um escândalo financeiro nesse país infeliz. Né? A questão é que as pessoas nem estão ligando mais para isso. Tá? Eu vejo muita movimentação de político, muita movimentação de rede social, muita denúncia. Tá? Mas também vejo a nossa imprensa, pelo menos grande parte dela, escondendo algumas coisas para defender os seus políticos e autoridades de estimação. Né? Desde que acabaram lá com a Lava Jato, as pessoas ficaram naquela sensação de que não adianta fazer mais nada, porque no final tudo acaba numa grande pizza. Né? Só que eu acho que sempre foi assim. Certo? Mas a Lava Jato parecia... A Lava Jato, toda aquela movimentação da década passada, parecia que havia trazido algum alento. Tá? Mas logo o estamento burocrático se organizou, né? Assim que pôde, limpou a ficha de um monte de vagabundo, tiraram outros vagabundos da cadeia, e os escândalos todos estão aí de volta. Né? Bastou para isso a Lava Jato começar a atingir os próceres do estamento burocrático. Tá? E é bom prestar atenção no seguinte, nós não temos em andamento só o escândalo do Banco Master. Né? Temos também o escândalo do INSS, que está sendo um pouco abafado, até por conta do Master. Estão usando o Master para abafar um pouco o escândalo do INSS, mas que também é seríssimo, tem tudo a ver com isso que a gente analisou, envolve fraude, esquemas ocultos, esquemas fraudulentos, esquemas financeiros, né? Porque desconto da folha envolve banco, né? Golpes por telefone, e agora envolvimento daquela figura onipresente na corrupção desse país nos últimos 23 anos. O filhote dele está envolvido aí também. Né? Eu não preciso dizer quem é. Né?
O irmão dessa figura também já estava envolvido, eles iam chamar o sujeito para se explicar lá no Congresso, mas o STF veio e blindou o cara. Tá? E agora é o filho da figura onipresente que se apresenta, e a imprensa de novo, ó, não falando nada. Tá? E por falar na imprensa, né, convém lembrar que há um bom tempo Netuno está se opondo ao Mercúrio natal. Tá? E muitos têm linkado isso com a disseminação das fake news. Mas até que ponto isso também não é a imprensa escondendo o que lhe convém, ou até mesmo deturpando, né, o que lhe convém. Tá? Então, o pessoal atira muito nas fake news, só que a imprensa também muitas vezes deturpa, muitas vezes omite, muitas vezes oculta. Tá? Isso é para se pensar. E vamos para 2026, né, que será um ano muito difícil e muito movimentado. Pelo menos astrologicamente está prometendo. Tá? Vamos dar uma olhada. Além dessa grande conjunção aqui, né, abordando esse ponto crítico do mapa natal do Brasil, que eu já abordei antes. Aqui, ó. Tá? Teremos esse Plutão, que já está fazendo quadratura com Marte. Ó, esse Plutão está fazendo quadratura com Marte. Mas também vai fazer quadratura com esse Saturno aqui. Então teremos uma grande cruz no céu, ao mesmo tempo que estamos tendo esse Marte passando aqui. Já estamos tendo essa cruz aqui no céu. Vamos ter essa cruz aqui no céu. Ok? Então, as tensões dessa oposição aqui, né? Tensões políticas e econômicas, porque aqui é o regente da casa 2 e aqui é o regente da casa 11, podem vir a trazer transformações e catarses profundas. Lembre-se que estamos falando de Plutão. Tá? Então, inclusive com essa quadratura Marte-Plutão, podemos voltar a ter operações policiais do mesmo naipe que aquela última lá do Rio de Janeiro. Tá? E também o aprofundamento, possível aprofundamento da crise econômica. Né? Porque Plutão, quando afeta Saturno, ele fala da quebra de estruturas, da destruição de estruturas. E em mapas pessoais é época de se viver com menos recursos. Tá? Inclusive, já no dia 29 de janeiro, né, a gente vai ter, ó, uma ativação dessa quadratura T de Plutão, Marte e Saturno. Aqui, porque Marte em trânsito vai estar passando bem rente, né? Vai estar fazendo uma conjunção ao Plutão. Né? Então ele vai estar ativando essa quadratura T no céu aqui. Lembrando que Marte sempre é um grande ativador. Vai ter que ver se não vai ativar também por alguma eclipse, alguma alunação. Mas já em 29 de janeiro a gente já vai ter uma ativação disso daí. Tá? Então, vale ficar de olho, né, nos acontecimentos de 29 de janeiro, um pouco antes. Lógico que não necessariamente acontece realmente naquela data. Pode acontecer um pouco antes, pode acontecer um pouco depois. Tá? Sempre é assim. Okay? Lembrando também que Saturno rege a casa 11, né? De forma que pode haver uma catarse e uma transformação políticas profundas. Aquela coisa bem no esquema de Plutão, tá bom? Não será fácil e respirem fundo aí para 2026, ok? Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E também não se esqueça de deixar seu comentário caso eu queira, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e cuidem-se. Tchau!